a palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo, a palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo, quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu um mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada Rafael, à primeira vez, a gente pega e vai lendo o Deuteronômio, do capítulo 1 até o 34, a gente pode chegar à seguinte conclusão, de forma meio apressada, né? Uai, são discursos de Moisés? Uai, Moisés então viveu lá por volta de 1200, então Deuteronômio é lá de 1200, não é bem assim não? Não. Então, quais os autores ou autoras que contribuíram para elaborar e construir esse livro? E qual a época que dá para dizer que foi escrito esses 34 capítulos do Deuteronômio? Então vejam só, quando a gente vai ler o livro com esse perfil, com esse trajeto histórico, a gente pode cair sim nessa dimensão que é palavras de Moisés, porque a Torá, os textos de leis da Torá, eles vão concluindo os códigos de leis e principalmente o código de lei maior é uma falação, uma palavra só de Javé, e Moisés só está escutando. E aí agora no Deuteronômio, Moisés vai transmitir as palavras para o povo. E aí se você vai seguindo essa dimensão histórica, você fica com isso, que é o discurso de Moisés lá no deserto. Por isso que o Deuteronômio termina, que ele não entrou na terra prometida, estão caminhando no deserto. Então nesse caminho de 40 anos, pronto, aí Moisés aqui fez os discursos, transmitiu tudo para o povo e tal. Mas aí a gente fica com essa sensação, é a costura que foi feita no livro. Nessa costura deram todo um cunho histórico, narrativo, para que no fundo lesse o texto assim. Essa costura estão nos capítulos iniciais, que foram feitos bem depois, quando você já tinha outras coxas já montadas, que foram coladas, e quando lá no final se cria a introdução. Então, a última coisa do livro são os capítulos iniciais e os capítulos finais. Esses capítulos iniciais e finais, eles dão aqui essa moldura, essa coloração para você ler o texto na perspectiva de quem montou. E é isso nós já estamos no exílio e pós-exílio. As primeiras camadas estão ali nos grupos que estão vivendo no clã ali por volta do século XI, século XII, século XI, que estão recolhendo as coisas da tribo, as experiências dos clãs. Ali tem os primeiros retalhos que caminham na oralidade, não foram escritos, estão na oralidade. Por exemplo, quando você pega ali quase que as leis como se fossem ditos. Olha, quando você entrar na vinha do teu vizinho, você pode comer à vontade, até se saciar, mas você não pode fazer isso, você não pode colocar no cesto. Essa lei, ela circula na oralidade, ela não foi escrita desse jeito. Quando ela está escrita bonitinha desse jeito, é porque ela já está marcada por toda a dimensão da memória. Aí depois desse passo de toda essa memória, essas leis, essas tradições, elas foram circulando no meio da profecia. E aí ajudou a profecia a pegar essas antigas tradições e a olhar para a sociedade. E aí vão olhar justamente para a sociedade estragada. Rafael, você me fez lembrar assim, dá para a gente comparar o livro do Deuteronômio, esses 34 capítulos, como se fosse assim, uma grande rede de transmissão de energia, que ele vai carregando energia, mas tem postes. Um poste aqui, 100, 200 metros, outro poste. Quais os principais postes, as principais colunas que a gente precisa ver que sustentam a vontade de Deus, o projeto de Deus para o povo? Por exemplo, lá, está lá em, acho que em Deuteronômio 15, não deve existir pobres no meio de vocês. Você citou aí, por exemplo, ó, se você está com fome, você pode entrar na roça do outro e comer à vontade, mas você não pode colocar no cesto e levar. Mas tem também um monte de outras leis que, se for interpretadas assim ao pé da letra, pode dar margem para discriminar as mulheres, os homossexuais, defender até pena de morte. Tem assim umas colunas mestras que a gente tem que não esquecer, né, ao ler e interpretar Deuteronômio? Então, a primeira coluna mestra fundamental é que todos somos irmãos.
Essa é a dimensão que ele vai apresentar. Na perspectiva da cultura e da religião e do povo no clã e na tribo, é que somos irmãos e a herança é nossa. E aí, quando a herança é nossa e nessa dimensão, ninguém pode passar fome. E herança é a terra? É, herança é a terra. A terra é herança coletiva, é herança comunitária. Então, o grupo que está ali, o clã e a comunidade e a tribo, ela tem aquela porção de terra. E aquela porção de terra é aquela terra que vai poder produzir, sobreviver e assim vai. A vida está ali. Então, quando no fundo eles estão na outra sociedade, eles estão fincando esse primeiro poste. O primeiro poste é: nós somos irmãos, a terra é de todos, e se a terra é de todos e somos irmãos, ninguém pode passar fome. Segundo critério, se a terra é de todos, ninguém pode passar fome, ninguém pode matar, ninguém pode explorar. E terceiro poste é ajudar a iluminar e olhar para a estrutura política da sociedade. E aí, para poder colocar quais são os critérios para você escolher, os critérios para você olhar quem é o juiz, quem é o sacerdote, quem é o rei, quem é o profeta. Nessa dimensão de quem são os líderes e dar os critérios dessa liderança, aí vai olhando lá, ó, opa, o rei tem que ser isso, ser aquilo. E quando estão dizendo isso, eles têm um rei. E estão olhando para a monarquia, para o palácio, estão olhando para os profetas que estão ao redor do palácio, estão olhando para os sacerdotes que estão no templo e estão dizendo, opa, esse tipo de sacerdote não é o que está lá na antiga tradição. O sacerdote lá na antiga tradição, ele tem que ensinar o povo. O juiz que está lá na antiga tradição, ele tem que praticar justiça e não pode aceitar suborno em hipótese alguma. O profeta que está lá é o profeta que vai ajudar a enxergar e a consultar Deus. Então, quando eles vão olhando isso, vão olhando que as lideranças que nós temos no momento são lideranças que estão distantes lá do passado. E quando eles vão tentar construir, estão quase que colocando isso como espelho, ou contra-espelho, para poder dizer o que a gente quer projetar lá no futuro. E o que a gente quer projetar lá no futuro é o que está descrito como era antigamente. Como era antigamente é a forma de consertar o amanhã. Mas quando você vai pensar o amanhã, você está começando a consertar aqui, o presente. Então, no presente, o que a gente tem que olhar? E aí levanta os critérios, nesse poste para iluminar, é olhar dizendo, o rei que está aí não presta. O juiz que está aí não presta. O sacerdote que está aí não presta. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que, no fundo, resgatar o santuário, resgatar a liderança, resgatar a profecia. Mas você tocou num ponto importante aí, que é a questão que muitas vezes podemos ler esses textos e alimentar exclusão, alimentar separação, alimentar divisão. Preconceitos, né? Preconceitos. E aí a gente tem que ler atentamente. E quando a gente lê atentamente, dizer, ó, esse texto está escrito desse jeito, tem uma dimensão cultural ali, tem uma época. E evidentemente, o grupo está fazendo aquela leitura numa tentativa de superar. Por exemplo, quando a gente pega lá a questão de divórcio no Deuteronômio, quando está colocando lá sobre a questão do divórcio, opa, está querendo dizer, ó, o homem não pode fazer isso, isso e isso com a mulher. E aí está olhando os direitos da mulher e os deveres do homem, para poder falar da questão das relações entre homem e mulher. Eles estão pegando isso e aplicando na lei do divórcio, a questão da dominação sexual sobre as mulheres, está olhando sobre a questão da profanação do corpo da mulher, está olhando todos esses elementos, mas eles estão pendurados lá num princípio que foi construído lá atrás, ou num princípio que foi sendo construído como dinâmica, que está lá na famosa Constituição de Carta de Princípios. Não matar, não roubar, que são os 4 primeiros que estão no âmbito da profecia. Não matar, não roubar, não adulterar e não jurar falso. Esses princípios que dizem respeito à relação com o próximo, com o outro. E aí eles vão afunilando e dizendo, ó, o que isso do não matar, não roubar e tal, o que isso está aqui agravante na sociedade? Nós estamos vendo muitas mortes,
nós estamos vendo muita prostituição, nós estamos vendo muito desrespeito sobre o corpo do outro. Então, quando vão juntando isso, eles vão afunilando no cotidiano. Prostituição no sentido sexual? Prostituição no seu mais amplo sentido, econômico, político, social. Isso está banhado da profecia de Oséias. E que essas prostituições é que estão fazendo aumentar a morte, aumentar sangue, muito sangue derramado. E muito sangue derramado é exploração. Muito sangue derramado é violência. Rafael, no Deuteronômio tem uma ênfase muito grande, parece que é assim contra a idolatria. Não faça a imagem de Deus, um único Deus. A idolatria para Deuteronômio é exclusivamente uma questão religiosa? Como entender essa questão? Amar só a Deus, não invocar em vão o nome de Deus? Vejam só, quando a gente lê atentamente os 10 mandamentos, como está no Deuteronômio, a gente tem que atentar para 2 verbos. O verbo que está no primeiro mandamento e o verbo substantivado que está no segundo e no 8º mandamento, que é, primeiro, o verbo ser, estar e ter. Quando a gente lê lá, não terás outros deuses, profundamente o mandamento está querendo dizer, não serás outros deuses. É que no fundo, na sociedade, o poder tomou o lugar de Deus. E quando eles estão usando a idolatria, aí é para poder dizer toda a dinâmica de poder na sociedade que se divinizou. Está combatendo a divinização do poder. E a divinização do poder acompanhada por uma lógica jurídica e religiosa. Porque é essa divinização do poder que está comandando a religião e o tribunal. E aí a religião e o tribunal são agentes de fraudes. Então por isso no segundo mandamento, não usar, não pronunciar, não dizer o nome de Javé, o nome de Deus, para fraude. E no 8º, não pode dar testemunho para fraude. E o que mais acontecia é que esse poder divinizado e legalizado, porque ele controlava a justiça, controlava o tribunal, esse poder ele estava fraudando o povo, roubando o povo, massacrando o povo. Então, quando a gente lê isso, isso dá a dinâmica crucial dos 10 mandamentos que vai percorrendo o Deuteronômio, de tudo aquilo que eles estão levantando como ações dessa divinização, e essa divinização controla o corpo das mulheres, essa divinização controla os pobres, essa divinização, ela cria projetos de morte. Essa é a questão que a gente tem que atentar no Deuteronômio. A gente fica aqui com gosto, quero mais, não é? O tempo é pouco, mas quero fazer um convite. Quem ficou com gosto de quero mais depois dessa entrevista, nós vamos ter no mês de setembro, o mês da Bíblia, e vamos ter um material específico sobre o Deuteronômio, que está sendo preparado, já está praticamente pronto. Vamos ter no CEBI uma cartilha com os encontros para o mês todo de setembro, e esses encontros vão nos ajudar a descobrir muita coisa importante nesse livro, e essas coisas vão iluminar a nossa caminhada no presente. Exatamente, Julieta. Você me fez lembrar, Rafael, Frei Carlos Mestre gosta de dizer assim, que para a gente saborear a gostosura de um bolo, não precisa da gente comer o bolo inteiro. Isso aqui foi só um pedacinho do bolo, um aperitivo. Isso. Também pelo CEBI nós vamos lançar o texto de círculos bíblicos e também lançam tanto o CEBI Minas como o Nacional vai lançar os roteiros de círculos bíblicos e também vamos escrever um comentário que vai se chamar O Futuro do Nosso Passado, uma leitura do Deuteronômio, que vai ajudar a dar essas chaves importantes, que vão alimentar e ajudar os grupos que quando estiver fazendo os encontros, lendo e estudando lá em conjunto, fazer as reflexões e aprofundamento. Rafael Rodrigues, muito obrigado, meu irmão. Então está aqui um pedacinho, um aperitivo da beleza espiritual e profética desse livro do Deuteronômio. Quem andava espalhado se juntou, quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. Por todo canto já nasceu comunidade, no caminho da verdade muita gente já entrou. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu,
todo pobre já viu o mundo novo. Quando a Bíblia Sagrada se abriu, todo pobre já viu o mundo novo. Quem vivia explorado protestou, quem calava só por medo já gritou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. Por todo canto os pequenos vão se unindo, a liberdade vai surgindo e todo velho renovou. A palavra de Deus já chegou.